Olá turma, tudo bem? Sou o professor Júnior Silvano e vamos continuar nossas aulas de matemática. A aula de hoje é a aula 2, tudo bem? Vamos lá? Então turma, na aula passada passei para vocês os conteúdos, né? Demos a introdução sobre números inteiros, né? Falamos um pouco sobre operações com números e passei uma atividade para vocês. Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre reta numérica, um pouco sobre opostos ou simétricos, comparação entre números inteiros e vamos iniciar falar um pouco sobre a adição. Tudo bem? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre reta numérica. Pessoal, então esse assunto reta numérica, vocês já estudaram ele no 6º ano. Então notem aí a reta numérica de um número natural. Vocês podem observar aí que cada pontinho desse representa um número, né? Cada pontinho desse tem um númerozinho, né? E esse cada pontinho com um número natural, nós podemos chamarmos, né, no caso aí, de uma reta numerada ou uma reta numérica. Tudo bem? Então, a ordem dos números naturais, você deve observar que o valor de cada número é maior do que seu antecessor. Então, para a gente relembrar aqui, né? O que é o antecessor e o que é o sucessor? Então, o antecessor é o número, né? No caso, o número natural anterior, né? Antes, caso 9. Então, o antecessor de 10 é o 9. E o sucessor de 10 é o 11. Tudo bem? Então aí façam essas questões aí para ver se vocês se lembram, né, sobre questões de números naturais, para a gente poder já fazer essa introdução, né, na reta numérica. Então, turma, após vocês resolverem aquelas questões, vamos falar um pouco sobre as retas numéricas dos números inteiros. Então assim, observe essa imagem aí que temos na tela e vamos contextualizá-la para a gente fixar bem melhor. Então assim, podemos representar os números inteiros em uma reta numérica, igual à reta numérica dos números naturais. Então agora a gente vai fazer a retinha numérica dos números inteiros. Então, como vocês viram na aula passada que os números inteiros são os números positivos e negativos, vamos estabelecer eles em cada reta. Então vamos lá. Para isso, usamos a mesma unidade de comprimento. Assinalamos pontos consecutivos à direita da origem. Então vemos aqui os pontos consecutivos, e eles estão à direita do ponto de origem. No caso aqui, o ponto origem vai ser determinado pelo número 0. E para cada ponto fazemos corresponder um número inteiro positivo. Então veja aí, está aqui o símbolo de positivo. Então temos um positivo, 2 positivos, o 3, o 4 e o 5. Entendidos? E agora vamos repetir essa mesma operação, esse mesmo procedimento com os números negativos. E como é que ficaria isso? Então temos aqui o ponto de origem 0, temos aqui menos 1, temos aqui menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Entendido? Beleza. Então, podemos reunir em uma só reta numérica, né, tendo esses conceitos, os números inteiros positivos e os negativos. Então essa reta é chamada de reta numérica inteira. Vocês observam essa imagem aqui, ó. Temos aqui no sentido negativo, temos aqui o ponto de origem e temos aqui o sentido positivo.
Tudo bem? Notem que eu destaquei alguns pontos aqui para vocês entenderem. Temos aqui o ponto A, certo? Correspondendo ao mais 3, correspondendo ao número 3. E temos o B, né? O ponto B, correspondendo ao número inteiro menos 5. Tudo bem? Vamos lá. Relacionamos o ponto da reta com o número inteiro da seguinte forma. Cada ponto de uma reta numérica inteira é chamada de imagem geométrica do número inteiro. Então, pessoal, vocês anotem essas informações no caderno de vocês. Tudo bem? Então, na reta anterior, o ponto A é a imagem geométrica do número 3. Então, vemos aqui que o ponto A ele é a imagem geometricamente do número 3. E o ponto B é a imagem geométrica do número menos 5, do número inteiro menos 5. Tudo bem? Estamos entendidos? Próximo. Então, assim, com esses conceitos, vamos agora falar um pouco sobre a abscissa, que no caso é um número associado ao ponto de uma reta numérica. Isso se chama de abscissa. Então vocês anotem esse conceito aqui, tudo bem? O número associado ao ponto de uma reta numérica é chamado de abscissa. Vamos ver um exemplo aqui. Temos aqui as letrinhas, né, com ifzinho aqui representando os números inteiros negativos, e temos as outras letras sem hífen representando os números inteiros positivos. Então temos aqui no ponto A o número 1, no ponto B o número 2, no ponto C o número 3, no D o 4, no E o 5 e no F o 6. No A com ifzinho nós temos o ponto, nós temos um número menos 1, o B ifzinho menos 2, o C ifzinho menos 3, o D hífen menos 4, o E menos 5 e o F menos 6. Então vamos lá, vamos descobrir de acordo com esse conceito aqui o que seria a abscissa. Então lá, por exemplo, nós sabemos que o 1, o numeral 1, ele é a abscissa do ponto A. Tudo bem? E que o menos 3 é a abscissa do ponto C. Então temos aqui o C e temos sua abscissa menos 3. Entendidos? Vamos lá. Em uma reta numérica, é possível determinar a distância do ponto de abscissa 0, no caso aqui a abscissa 0, que chamamos ela de quem? De origem, a outro ponto qualquer da reta. Então a gente pode determinar a distância desse ponto 0 até qualquer outro ponto da reta, que no caso aqui é o ponto F. Então, pessoal, a distância do ponto 0 ao ponto F é de 6 unidades. No caso aqui, temos um númerozinho 6 e cada pontinho desse aqui, determinando a distância, equivale ao seu numeral. Então, de 0 a 6, nós temos quantas unidades? 6 unidades. Então, vamos lá, pegar esse conceitozinho aqui. Anotem no caderno de vocês. A distância de um ponto à origem é chamada de valor absoluto, ou módulo do número que corresponde a esse ponto. Então, a distância de um ponto à origem é chamada de módulo ou valor absoluto do número. Entendidos? Vamos lá. Então aqui vamos fixar. Responda essas questõezinhas aí. Observe essa reta numérica e responda. Observem aí. Tudo bem? Com isso, aprendermos a abscissa, nós conseguimos entrar no outro assunto,
que é um assunto sobre opostos ou simétricos. Então, vamos falar um pouco sobre números inteiros opostos ou simétricos. Então, assim, vamos considerar os pontos A e B. Então, observe a imagem abaixo, tudo bem? Temos aqui o ponto A e temos aqui o ponto B, tudo bem? E temos aqui também o nosso pontinho de origem. Então, notem aí que o valor correspondente ao ponto A, ele é de menos 4. E o valor correspondente a B, ele é de mais 4. Então, vamos lá. Verificamos que os pontos A e B estão à mesma distância. Será que estão à mesma distância? Vamos lá, vamos verificar comigo. Ponto A menos 4 está na distância de quantos? De quantas unidades? Temos 1, 2, 3, 4 unidades a 0. E vamos ver se o B também está. 1, 2, 3, 1. Começa a contagem a partir da primeira casa, certo? Tanto para números inteiros positivos quanto para negativos. Então, 1, 2, 3 e 4. E assim também, 1, 2, 3 e 4. Então, realmente, vemos aí a questão de simétricos, né? São simetrias e opostos. Então, veja aí que aqui temos 4 unidades e aqui também temos 4 unidades. Então, vamos lá, vamos conceituar mais um pouco. Então, verificando que o ponto A e o ponto B estão à mesma distância da origem e se localizam em lados opostos, tanto um em lado negativo quanto o outro em lado positivo, dizemos que os pontos A e B são pontos opostos ou simétricos. Então, assim, menos 4 e mais 4 são números inteiros opostos ou simétricos. Então, o conceito representa da seguinte forma: significa que, dado um número inteiro A, representamos o seu simétrico por menos A. Então, menos 1 ele é simétrico de mais 1. Menos 2 ele é simétrico de mais 2. 3 é simétrico de menos 3. Entendidos? Vamos lá. Denominamos o módulo que vocês aprenderam agora de um número inteiro à distância desse número até a origem. Então, nós determinamos o módulo à distância do número inteiro até a origem, como vocês já aprenderam. Representando o módulo por essas travinhas aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos determinar o módulo de menos 4. Qual é o módulo de menos 4? Então, assim, ó, o módulo de menos 4 é 4, porque a distância é 4. Então, indicamos que menos 4, módulo de menos 4, é igual a 4. Agora, vamos determinar o módulo de mais 6. Então, 6, né, o módulo de mais 6, corresponde a 6 unidades. Então, o módulo de mais 6 é igual a 6. Entendidos? Então, vamos conceituar. Anote isso no caderno de vocês, a formulazinha. Então, um módulo de qualquer número inteiro, diferente de zero, é sempre positivo. O módulo sempre vai ser positivo. Então, dado um número inteiro positivo A, no caso aqui, vocês anotem isso no caderno, temos que o módulo de menos A é igual a A. E o módulo de A mais A, né, no caso representando o número inteiro positivo, é igual a A. Então, o valor absoluto de zero também é zero. Assim, o módulo de zero é igual a zero.
Perfeito? Vamos continuar. Com isso, agora vamos fazer a comparação entre os números inteiros. Então vamos lá, comparar os números inteiros. Comparar dois números é verificar se um deles é maior, menor ou igual a outro número. Entendido? Então comparar significa verificar se o número ele é maior, menor ou igual a outro número. Então, utilizamos o mesmo processo de comparação de números naturais para comparar os números inteiros. Então, vocês viram no sexto ano como é que faz a comparação dos números naturais, né? Um símbolozinho maior, menor, igual. E vamos utilizar essa definição também para a gente fazer a comparação dos números inteiros. Então, observe aí. Dado dois números inteiros quaisquer, o menor deles será o que estiver à esquerda do outro na reta numérica. Então vamos lá. Vamos comparar aqui os números menos 4 e mais 3. Então note aí que o primeiro pontinho está aqui no menos 4 e o segundo pontinho mais 3. Então, menos 4 é menor que menos 3. Então, menos 4 é menor que menos 3. Por quê, professor? Porque menos 3 ele está mais próximo do zero, da origem da reta. Então, menos 3 ele é maior que menos 4. Tudo bem? Vamos observar aqui. Menos 4 é menor que menos 3, pois está localizada à sua esquerda. Sempre à esquerda. Então, a esquerda vai definir se o número dele vai ser maior ou menor. Então, representamos assim. Menos 4 é menor, esse é o símbolozinho de menor, que mais 3. Tudo bem? Mais 3. Também, menos 4 é menor que menos 3. Menos 3. Perfeito? Vamos lá. Veja algumas conclusões. Qualquer inteiro negativo é menor que zero. Qualquer inteiro negativo é menor que zero. Entendido? Vamos ver isso na retinha para vocês visualizar melhor. Qualquer inteiro negativo, tá vendo aqui, negativo, eles são menores que zero. Entendido até aí? Vamos lá. Qualquer inteiro positivo, ele é maior que zero. Vamos ver isso na reta. Qualquer inteiro positivo, ele é maior que zero. E todo número positivo é maior que qualquer número negativo. Então essas aqui são as regrinhas. Anote isso aí no caderno de vocês. Entendido? Vamos lá, continuando aqui. Dado dois números positivos, o maior deles é o que tem maior módulo. Vamos ver isso aí. Então temos aqui o exemplo. Mais 5 é maior que mais 3. Pois o módulo de mais 5, no caso valor 5, é maior que o valor do módulo de 3. De mais 3, que é o 3, né? Então qual é o módulo de mais 5? 5, né? Qual é o módulo de 3, de mais 3? O 3, né? Então vamos lá. Dá dois números negativos, o maior deles é o que tem menor módulo. Entendido? Dá dois números negativos, o maior deles é o que tem menor módulo. Vamos ver aqui o exemplo. Menos 4, como eu já lhe disse, ele é maior que menos 6. Entendido? Pois... Aí vamos agora fazer um exemplo aqui, né? O módulo de menos 4, quem é? É 4. E 4, ele é menor que o módulo de menos 6, que é 6. Mas, na reta numérica, como nós vimos ali,
menos 4 é maior que menos 6. Entendidos? Então o módulo de menos 4, que é 4, ele é menor que o módulo de menos 6. E vamos falar agora um pouco sobre a adição, né? Vamos ver aí algumas propriedades da adição. Então, ao estudar a adição de números naturais, vimos que essa operação é comutativa e associativa, e que o zero é seu elemento neutro. Essas propriedades também são válidas para a adição de números inteiros. Então vamos lá. Em uma adição, uma soma de dois números inteiros, a ordem das parcelas não altera a soma. Então, em uma adição de dois números inteiros, a ordem das parcelas não altera a soma. Então vamos lá. Em uma adição de três números ou mais números inteiros, podemos associá-lo de modo diferente sem alterar a soma. Então vamos lá. Temos aqui um exemplo. Mais 3, entre parênteses, mais menos 7, entre parênteses, mais menos 2. Então a gente vê da seguinte forma. Associamos as duas primeiras parcelas e adicionamos a terceira ao resultado. Então veja aí que na primeira, vamos resolver a primeira, essa. Então, mais 3 mais menos 7 é igual a menos 4. E menos 4 mais menos 2, viu que sobrou menos 2 aqui, ó. Mais menos 2 é igual a menos 6. Entendidos? Ou então associamos as duas últimas parcelas e adicionamos a primeira ao resultado. Então vamos lá. Mais 3 mais 7 menos 7 mais menos 2. Vocês viram que agora a gente alterou a ordem da soma. Deixamos o mais 3, está vendo que ele está aqui, ó, mais 3 mais, e fazemos esse cálculozinho aqui, ó, menos 7 mais menos 2 é igual a menos 9. E agora vamos fazer esse cálculozinho aqui, ó. Mais 3 mais menos 9 é igual a menos 6. Então viu aí que ele não altera a soma, não altera o valor da soma, né? Então essa é a nossa primeira propriedade. Então vamos lá. O número 0 é o elemento neutro da adição de números inteiros. Então veja aí. Mais 3 mais 0 é igual a 0 mais 3. Viu aí que ele fez alteração aqui dessa soma. Mais 3 mais 0 é igual a 0 mais 3. Ou seja, é igual a mais 3. Então o 0 ele sempre vai ser um elemento neutro na soma, na adição. Entendido? Vamos ver outro exemplo. Menos 10 mais 0 é igual a 0 mais menos 10, que é igual a menos 10. Entendidos aí? Ele não vai alterar, né? Não vai modificar. Ele é um elemento neutro. Perfeito? Então é isso, pessoal. Obrigado. Certo? Espero que todos tenham entendido. Vou passar uma atividade para vocês, assim que possível. Tudo bem? Resolver alguns exemplos que temos aí. E é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!